Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do Conversa de Classe. E vocês sabem, né? Esse é o nosso espaço para explorar os bastidores da educação com profissionais que são mais que inspiradores. E, gente, mais que inspiradores, porque hoje eu tenho a honra de receber uma das mulheres mais inovadoras que eu conheço, uma das mentes mais incríveis que eu conheço, apaixonada por educação, apaixonada por meio ambiente. Eu tenho a honra de ter aqui a professora Sabrina Gonçalves. A gente vai falar um pouquinho sobre processos de inovação na gestão de tecnologias em escolas. E olha, eu vou deixar vocês até o final da entrevista confirmarem para mim se vocês não saem daqui apaixonados pela paixão que a Sabrina vai mostrar para a gente aqui nos trabalhos que ela faz. Sabrina, a sua trajetória inclui vários projetos inovadores, como a plataforma Garbage Collector e o projeto Hackathon Educacional. Eu queria te perguntar como que essas experiências moldaram a sua visão sobre a integração da tecnologia na educação e, mais especificamente, na gestão escolar. Sabrina Gonçalves, que honra! Seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Que introdução maravilhosa, a gente fica sem jeito aqui. Muito obrigada, Maíra, incrível, maravilhosa. Maravilhosa você, incrível você, inspiradora é você, né? E todas as pessoas que vão nos assistir, com certeza também o são. Então, assim, né, esses dois projetos que você mencionou são projetos que vêm na minha vida, iniciam na minha vida em 2014, 2013, né? O Garbage Collector ele foi uma plataforma que a gente desenvolveu a partir de um hackathon que eu participei, chamado Climaton. Então, era um grande hackathon internacional, né? Então, isso estava acontecendo simultaneamente no mundo todo, em várias universidades. Na ocasião, eu fazia mestrado na USP, trabalhava com percepção acadêmica, social sobre mudanças climáticas, mas eu já tinha um forte interesse em trabalhar com inovação, porque na minha prática docente sempre foi uma questão essa proposta da motivação, do engajamento do aluno, fazer ele sorrir, propor uma experiência afetiva, fenomenológica, que ele pudesse dali sair com uma experiência acadêmica bem importante, né, estruturada, mas que ele pudesse criar, por meio daquela aula, também uma memória afetiva com o conteúdo, né, então, para ele ser impactado, para que a percepção dele pudesse ficar elaborada. Então, essa questão da tecnologia sempre foi presente, né, então, e aí o meio ambiente, todas essas coisas que eu sempre gostei. Quando eu vou, então, para esse Climaton, né, o que eu encontro lá? Eu encontro um monte de menino de tecnologia, um monte de programador, e eu não era programadora, aliás, eu não sou programadora, né? E eles queriam, naquela noite, né, a gente tinha 24 horas para produzir, era um hackathon internacional, como eu te falei, e a gente tinha que fazer, e o pitch ia acontecer em todos os países do mundo ao mesmo tempo e tal. E quando eu chego lá, eu vejo aqueles meninos, e eu falo assim, gente, o que a gente vai criar, né? Nós montamos a equipe lá, nós não os conhecíamos, não conhecia os meninos, a gente montou lá, e o que eu senti ali? Foi uma faísca na minha vida, porque eles começaram a dar ideias, né, de propostas que a gente podia fazer, que para mim, como cidadã, não impactaria. Seria super interessante a tecnologia. E aí eu comecei a entrar nessa história do usuário, né? O usuário, que o problema tem que estar ao encontro do usuário, assim como eu imaginava o meu aluno, sabe? O meu aluno, eu vou ao encontro dele, e tudo aquilo que eles mencionavam de ideias, para mim não vinha ao meu encontro. E aí, o que eu fiz, né, naquela noite? A gente saiu com os meninos, a gente foi ao shopping, a gente saiu do hackathon, a gente foi ao shopping. Eu montei uma lista de entrevistas, a gente entrevistou o shopping inteiro, foi muito louco, assim. Liguei, consegui contato com o pessoal da Samsung, e a gente começou a ligar para descobrir o que as pessoas realmente precisavam. E aí, nesse momento, eu descobri uma questão em São Paulo, na Escola de Engenharia da Poli, uma situação específica com as cooperativas de São Paulo, cooperativas de reciclagem.
E a gente identificou que esses cooperados, eles precisavam de apoio para identificar onde estavam os resíduos eletrônicos, porque o resíduo eletrônico é um resíduo que contém ouro, que contém prata, que contém metais importantes. E mais, eles controlar os cooperados, os cooperados que trabalham com isso, eles acompanham a bolsa de valores, né, a respeito desses metais específicos, para poder saber quando que eles vão vender ou vão comprar. Então, o que a gente precisava? A gente precisava de uma solução para esses caras, a gente precisava entregar para eles algo que facilitasse, porque todo mundo guardava os seus resíduos eletrônicos na gaveta, né, celular, cabo, enfim. Então, isso veio para mim como uma faísca. Eu falei assim, gente, isso aqui vai ser incrível, a gente vai entrar, vai na cooperativa, e vai ter tudo a ver, porque aí tem a ver com tecnologia, porque aí eu vou lá para os cooperados, e vai ser reciclagem, tem tudo a ver com tudo que eu gosto, né, reunido num projeto só. E a coisa foi andando, foi indo bem, foi indo bem, foi indo bem. A gente foi premiado, aí a gente foi falar na COP21 na época, representando a solução, aí a gente foi pela Prefeitura de São Paulo, construiu a plataforma, e esse movimento me fez ter muito mais interesse por tecnologia social e por essa questão de ir ao encontro do usuário. E como professora, isso me enriqueceu muito, porque aí eu comecei a conviver com esses caras da programação. Então, quando eu entro e começo a dar um start, né, na época éramos eu e o Cadu lá no Colégio Ítalo, e a gente teve essa start, vamos fazer o hackathon, eu trago essa experiência como modelo, né, e depois a gente, depois o Cadu não participou mais do projeto, mas a gente continuou o projeto e as coisas foram ganhando volume, e isso me interessava muito colocar as crianças num projeto que fosse de inovação, que tivesse propósito, que fosse impactante, que tivesse uma experiência fenomenológica, que criasse memória afetiva, que desse uma solução interdisciplinar, que tivesse relacionado com os problemas do mundo. Então, isso é uma coisa que me empolgava tanto, que como experiência de trabalho, eu me tornei uma professora diferente, né? Eu me tornei uma profissional diferente, porque eu via que, de fato, essa preocupação com essas pessoas fazia com que meu trabalho fosse mais eficaz, porque putz, eu encontrava com um aluno e falava assim, nossa, professora, eu lembro até hoje daquela aula, e isso me marcava de um tanto que eu queria ir mais e mais ao encontro desses alunos, mais e mais, e isso transpassou para a gestão, né? Porque no momento em que eu recebo os meus primeiros convites de fazer gestão, o que está na minha cabeça é: quem são essas pessoas com quem eu vou trabalhar? O que elas precisam, né? Porque provavelmente como eu não era programadora, né? Assim como eu não era gestora, assim como eu não tinha esses talentos técnicos, eu me preocupei nesse passo da gestão com a mesma coisa que eu me preocupei no Garbage, com a mesma coisa que eu me preocupava no Hackathon, que é: quem são as pessoas que estão aqui? Elas trazem quais histórias? O que elas precisam, né? E a solução do Garbage Collector não foi eu que inventei. O modelo de hackathon educacional não foi eu quem produzi. Foi um conjunto de situações e pessoas que, trazendo suas opiniões, seus feedbacks, a gente foi organizando. Então, assim, muitas das coisas que eu acho que eu aprendi nesse processo de inovação, nesses projetos de tecnologia, foi ouvir. Ouvir. A ideia não é uma ideia que eu acordei e falei, nossa, hoje eu estou muito inteligente, sabe? Não, foram um conjunto de café, sabe? Eu falava assim para todas as pessoas, falei assim, gente, olha, para mim, fazer gestão é tomar café com as pessoas, assim. Tomar café, tomar café, tomar café, tomar café, ouvir. E aí a solução, ela vem. Ela vem porque ela vem porque as pessoas são muito interessantes, né? Então, eu acho que esses projetos me trouxeram cada vez mais esse interesse genuíno em resolver os problemas, né? E as pessoas é quem vão me dizer quais são esses problemas, né? Não sou eu quem invento da minha cabeça, né? Tem problema que é meu mesmo, que eu quero inventar a solução. Mas, de forma geral, na gestão isso contribuiu muito, né? Essa experiência de ser um meio termo entre o técnico e o pedagógico, entre o programador e a cooperativa, né? Essa experiência com a cooperativa, de sentar na cooperativa, de ouvir as meninas das cooperativas, de ficar lá o dia inteiro trocando peça, abrindo o computador junto com elas para ver qual era a rotina delas. Então, essas experiências, enfim, eu acho que é isso, sabe? Essas experiências me mostraram o poder
do honesto interesse pelo outro, né? Genuíno. Então, assim, é ouvir, é ficar lá horas e horas, o poder da observação, né? Horas e horas observando a cooperativa, no fluxo, o caminhão que chega, o caminhão que sai, quantos celulares que entram, quantos celulares que saem, quais são as reclamações que os cooperados têm, né? Quais são as dificuldades, quais são as alegrias, quais são as coisas que eles estão compartilhando, onde é que talvez toque mais eles, onde toca menos, porque não era só dizer, vamos fazer uma plataforma que aproxime o catador do seu resíduo. Não, essa plataforma tem que ser eficaz. E só vai ser se a pessoa que usar se sentir muito representada ali. Muito, o problema dela ser muito resolvido, dissolvido naquela solução. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa sobre gestão e esses projetos, eu acho que é isso, sabe? Esses projetos de tecnologia tiveram para mim, tiveram essa importância, né? Sabrina, que incrível, né? E quando eu te ouço falar, gente, eu posso dizer assim, né? Como a gente teve a chance de trabalhar juntas em lugares diferentes, em projetos diferentes, né? Eu acho que sempre foi uma das coisas que eu mais admirei em você, a habilidade que você tem de integrar as pessoas às soluções, né? E sejam essas soluções muito voltadas mesmo para a tecnologia, ou também, né, dando aquele passo atrás, as soluções que talvez não vão ser 100% relacionadas à tecnologia, mas que de fato elas estão resolvendo ali algum problema, né? E eu estava pensando aqui, considerando especificamente o projeto do Hackathon Educacional, eu sempre te vi, né, buscando fomentar aí a investigação, o pensamento inovador crítico nas pessoas envolvidas no projeto. E quando eu falo as pessoas, não só nos alunos, né? Você sempre quis trazer isso também para todo mundo envolvido, seja o mediador, seja a gestão da escola. Eu queria saber como que você enxerga a aplicação da prática dessas estratégias no cotidiano das escolas e quais os desafios e oportunidades que você acha que elas trazem para os educadores. Ai, Má, primeiro, assim, o Hackathon é um orgulho bem grande, né? E ele é um projeto grande, um projeto de impacto grande, mas ele é um projeto que ele demanda muito. Ele é muito demandante, demanda muito, demanda de todas as pessoas que estão envolvidas na cadeia, desde o gestor lá do Hackathon até o pai do aluno, né? E aí, como eu te falei, assim, eu acho que, para mim, essa coisa do design thinking, do UX, tem um poder grande porque ele coloca muito as pessoas no centro, né? No centro da inovação. E essa inovação não passa só por uma solução digital, né? Passa por várias soluções, inclusive por um conjunto de ajuste de processos de comunicação, processos de integrar os talentos, né? E aí, quando a gente pensa isso com o Hackathon, né, os impactos, né, para a gestão, para as oportunidades para os educadores, era uma preocupação, em 2017, 2017 não, 2020, quando a pandemia chegou, né, e a gente tinha um modelo mais simples de hackathon, eu passei a me preocupar mais e mais com a qualificação da participação. Por quê? Porque a gente passou a ministrar e mediar hackathons de forma digital. E os alunos estavam em casa, numa condição atípica, numa condição que não é a ideal, né? Então, isso me tocou bastante. Por quê? Porque eu olhava e falava assim, como é que eu consigo promover um legado pedagógico em todas as pessoas que passarem pelo hackathon. Então, que o hackathon não seja uma proposta que o aluno faça uma maratona de solução, mas que seja uma maratona em que todos nós, participantes dessa maratona, que estamos envolvidos e somos demandados muito, né? Porque é uma energia enorme que a gente despende no hackathon. Então, todos que passam pelo hackathon, que possam sair dali diferente. Né, que a gente não entre no hackathon com a mesma nós, na cadeia inteira. Então, essa preocupação, ela foi bastante importante por conta do momento da pandemia,
né? Então, isso trouxe essa sensibilidade de considerar os multiplicadores, de formar os multiplicadores, de trazer as pessoas, de criar os processos, montar os toolkits, montar tutorial, montar, enfim, né? Formar as pessoas e, enfim. E aí, quando a gente foi montando essas coisas, a gente notou que os professores começaram a identificar práticas daquela maratona que poderiam ser aplicadas em outros momentos. Então, eu acho que o hackathon, ele, né, para quem não conhece, tem um desafio, em resumo, né, tem um desafio, o aluno vai pensar a respeito desse desafio, vai prototipar, programar e vai combinar numa explanação oral aí de persuasão, né, que é o pitch, que é algo rápido. Tudo isso é muito, né, muito desgastante, o aluno se dedica muito. Então, a gente começou a produzir esses materiais, né, formar essas pessoas, e levar essas pessoas, e aí eu comecei a notar que essas pessoas passaram a utilizar esses recursos em outros lugares. Por quê? Porque é tudo baseado em design. E o design tem instrumentos, e abordagens e ferramentas que permite que haja essa transposição, né? Elas permitem, todos esses instrumentos de design permitem essa transposição, né? Hoje, por exemplo, eu não trabalho, né, mais na FOR, eu estou trabalhando na Fundação Bradesco. Aqui na Fundação, eu uso tudo o que eu aprendi com o Hackathon. Tudo, 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 tudo. Tudo. Em cada segundo. Com Garbage Collector também. Eu uso todas as habilidades que eu desenvolvi com os meus colegas nesses anos, né? Tá travando, Má? Tá tudo bem? Tá vendo? Tá bom. Então, é isso. Eu acho que, assim, quando a gente faz um projeto como esse, grande, eu entendo que é bom que a gente registre, é bom que a gente crie instrumentos replicáveis, é bom que o processo passe por uma homologia na qual o participante, como mentor, ele é formado por meio da mesma abordagem, o aluno é formado pela essa abordagem, o pai respinga na família, e por homologia todos da cadeia são impactados. Então, acho que na medida que a gente pensa escalonamento, a gente precisa criar soluções replicáveis, que independam de mim. Também era uma preocupação lá na pandemia, que criassem toolkit, que criassem recursos, registros, que sejam suficientes para que esse projeto exista independente de mim, independente de todo. E que, então, essa prática do hackathon ajuda, porque então você vai vendo que ela vai se multiplicando e eles vão conseguindo trazer fragmentos daquele processo para um momento de aula. Então, eu entendo que esse registro, esse escalonamento, esse pensamento, essa forma de construir o projeto proporciona esse impacto, sabe, de aprendizagem de todos mesmo. Então, falei pra caramba, né, Má? Desculpa, gente, eu falo muito. Sá, eu acho que é importante essa sua fala, né? Porque nosso público aqui é de docentes, né, que já estão aí na atividade, mas nós temos também um público aqui de graduandos, né? De profissionais de pessoas que vão se tornar ainda profissionais. Então, um dos nossos objetivos aqui é poder aproximar esses dois públicos dessas práticas, porque tem muita gente que nem sabe, né, que hackathon existe, né? Ou que nem sabe, por exemplo, que o processo de design ele pode ser um facilitador tão grandioso aí quando a gente pensa o dia a dia das escolas. Então é muito legal você trazer mesmo essa fala e contextualizar um pouquinho, né, de como esses processos são úteis na vida do educador, porque a gente acaba despertando aqui o interesse, né, e plantando uma semente. Gente, quem sabe a gente traz a Sabrina de novo também para falar especificamente aí de hackathon, né? Eu estava também olhando aqui, Sá, você quer comentar essa parte? Não, certa vez eu ouvi do Miguel Thompson, né, que infelizmente falecido, mas ele dizia assim, a gente como educador, a gente tem que olhar para as coisas não óbvias. Por exemplo, a gente tem que ir para a Comic Con,
entendeu? Que não tem nada, porque a gente está muito acostumado a ler o livro do Paulo Freire, a gente lê as nossas referências, e é super importante que nós façamos. Mas também a gente precisa se nutrir de outras áreas, e conhecer outras coisas. E essas outras coisas que existem de design, de tecnologia, de cultura pop, de rede, de coisas que a gente naturalmente não faríamos, porque não é da nossa preferência, é bom que a gente se provoque a buscar, né? Porque talvez isso traga para nós uma iluminação, assim, de ideias, de outros referenciais que não são comuns à área de educação. Então, se eu pudesse falar até para os graduandos, no meu caso, imagina, eu estava no mestrado de mudanças climáticas, né? Eu trabalhei com mudanças climáticas, percepção acadêmica, porque eu estava muito mais voltada para essa área. E eu fui me enfiar numa maratona de inovação e tecnologia, porque eu achava que poderia ser agregador, né? E foi de fato. Mas outras coisas são agregadoras tanto quanto, né? Então, você ir numa Comic Con, você, de repente, passar ali o olho no TikTok, dar uma curiosidade. Eu particularmente não gosto de TikTok, mas de vez em quando eu olho só para ver o que está acontecendo. Se existe algo no qual eu posso me referenciar e meu repertório pode se aumentar, né? E que não é óbvio para mim, porque não é do meu gosto, né? Furar essa bolha eu acho bem importante, né? De fato, né? Eu acho que esse é um grande recado que a gente também pode deixar aqui para o pessoal, né, gente? A gente também tenta sempre, aqui no Conversa de Classe, trazer perspectivas diferentes, olhares diferentes, né? Exatamente por isso que a proposta é a conversa, né? E não ser só um programa em que a gente fosse aqui falando de uma perspectiva única. Issa, é muito interessante você comentar essa história de furar a bolha, né? Porque além da sua atividade profissional, você também já fez ou até faz ainda aí projetos voluntários. O que eu queria saber é se você enxerga o espaço da inovação quando inserido em projetos sociais, né? E qual que você acha que é esse espaço? E quais são os impactos que você percebe, né? Quando você olha, principalmente para a preparação de alunos em projetos sociais, como que a inovação pode contribuir um pouco para isso também? Eu tive muito envolvida, né, num cursinho comunitário por anos, que foi inclusive o cursinho no qual eu estudei quando eu estava na terceira série do ensino médio, né, que me ajudou a me preparar enfim, me abriu muitas portas. Então, quando eu vejo, assim, terceiro setor, projetos sociais, eu vejo que tem, assim, uma dificuldade da gente entrar nesses projetos sociais com algumas inovações, e eu entendo que seja natural que seja assim, né? E por que eu digo isso, que é natural que seja assim? Não digo que não seja importante que a gente procure otimizar e participar e trazer novas ideias, né? Que é o caso. No cursinho, por exemplo, na pandemia, a gente conseguiu usar totalmente o Google Sala de Aula, fez um projeto enorme no YouTube, maravilhoso, deu super certo. Agora a gente está com um outro projeto ali na Vila Prudente, né? Que é também de influência digital, mas todos esses lugares, né, que tem uma demanda social, ela tem uma demanda social óbvia por conta da pobreza. Então, é natural que, na medida que a gente vai levar uma proposta de inovação, essa proposta tem alguns impactos, né? Não é, então, assim, eu vejo alguns colegas que são muito engajados, muito empolgados, e quando chega nessa realidade, tomam uma solapada, né? Por quê? Porque são realidades de vulnerabilidade, né? De vulnerabilidade muito séria. Então, eu tenho, por exemplo, no cursinho, a gente tinha condição de pessoas que precisavam de apoio para poder pagar a passagem do ônibus, porque se não fosse assim, não teria acesso ao cursinho, que era gratuito. Né? Então, assim, a gente tem lá na Vila Prudente condição de alunos que estão numa periferia que é bem complexa, tem suas questões de segurança e tudo mais, da pobreza, dificuldade de trabalhar. Então, quando a gente vai para esses projetos sociais, é diferente de eu estar, por exemplo, no hackathon. É diferente. É diferente porque o público é outro, os acessos são outros, os recursos são outros, né?
Então, o trabalho que eu faço nesses projetos sociais de inovação, ele não é um trabalho como o do Hackathon. O Hackathon não funcionaria lá, não dessa forma como eu fiz, né, nessas escolas. Então, são outros trabalhos, são trabalhos que a gente vai trabalhar, muitas vezes, informática básica, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar a robótica, a programação com outros recursos, né? Porque a gente vai trabalhar criatividade, a gente vai trabalhar promoção social, porque, de verdade, oportunidade a tecnologia, ela passou a ser uma variável que divide quem tem oportunidade e quem não tem oportunidade. Passou a ser assim como conta de luz, conta de água, né? Você tem o quê? Você tem que pagar a conectividade. Se você não paga a conectividade, você é um recurso essencial, né, que você deixa de ter na sua vida. Então, quando eu falo assim, olha, eu acho que eu gosto de participar de projeto social, nem sempre eu consigo. Eu me esforço para conseguir, mas não é possível sempre, né? Porque não tem tempo e a vida é assim para todo mundo. Mas, de verdade, Márcia, você perguntou de impactos. Eu acho que, claro que o hackathon tem impacto grande, né? Claro, é óbvio, eu não vou ser falsa e mentirosa e dizer que não tem. Tem. Mas eu não sei se é maior do que aquilo do pouco, assim, pouco que é feito quando a gente faz um trabalho social. Porque essas comunidades, esses lugares, eles têm demandas outras, né? Então, é triste dizer que a gente gostaria de fazer mais e não é possível fazer mais. Mas a inovação não está em fazer muito, ou fazer complexo, ou fazer difícil, sabe? Ela não está aí. Eu acho que essas experiências, de novo, vou voltar para o começo daquilo que a gente estava conversando, eu acho que a inovação está em sentar com aquele menino, ouvir aquela criança, abrir um computador, mostrar para ele o que é possível, né? E mostrar para ele que ele é capaz e que ele consegue, que ele pode dar um passo, e apoiando, né, essa percepção dele. Então, não, de verdade, né? Não trabalhando hoje na fundação, a fundação tem 40 escolas. A gente tem escola em comunidade quilombola, a gente tem escola rural, a gente tem escola em território indígena, e é muito difícil, são realidades muito complexas. Então, assim, eu já fui coordenadora de uma rede bastante rica, né, em recurso. Não é minha realidade agora, né? É uma outra realidade. Então, o que a gente pode fazer por essa comunidade quilombola? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer antes de inserir um currículo, antes de inserir a estrutura, é ouvir. E aí a gente, ouvindo essas pessoas, né, seja no hackathon, seja na comunidade social, a gente vai trabalhar. A diferença é fato. É pobre, é vulnerável, é uma situação complexa, é um povo que tem muito mais sofrido. Então, o que a gente vai conseguir fazer aqui são coisas diferentes, né? A solução que eu tinha no meu trabalho anterior, eu não consigo trazer ela e colocar aqui. Não dá para fazer isso, porque são pessoas muito diferentes, né? São contextos diferentes. Então, não consigo replicar. Isso é uma falha muito grave da educação. Às vezes a gente tenta replicar modelos, sabe? A gente vê modelos que a gente acha, nossa, que coisa incrível que foi feita em tal lugar, eu vou levar para minha ONG, eu vou levar para não sei o quê. Eu teria cuidado em tentar replicar soluções ipsis, porque as pessoas não são iguais, os problemas são diferentes, né? Então, esse movimento de dar um passo para trás e escutar assim, importante, na minha opinião, sabe? Então, até dentro desse contexto de voluntariado. Incrível, Sá. E é isso, né? O poder que a escuta tem, de fato, porque a gente está falando sempre de um território que não é exatamente igual àquele território que a gente pisa, né? É claro que a gente pode ter modelos que são inspiradores, mas isso é uma coisa que eu tenho ouvido com muita frequência aqui no Conversa de Classe, né? O pessoal falando o quanto é precioso também a gente perceber as variedades dos territórios, as subjetividades, né, e o quanto que a gente precisa mesmo adaptar soluções de acordo com o que as pessoas realmente precisam. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, né, e eu queria comentar aqui que no seu mestrado você investigou essa relação entre a percepção e a construção
efetiva do conhecimento, né? Eu queria saber um pouquinho de você, como que essa pesquisa influencia suas abordagens pedagógicas hoje e como a compreensão da percepção pode contribuir para processos inovadores na educação. Bom, né, vou resumir alguns anos de estudo aí, né, e já faz alguns anos também que eu me afastei do mestrado, tô em linhas um pouco diferentes, né, mas esse estudo foi um estudo bem importante, em resumo, né, existem linhas, a percepção é um conceito bem complexo em si mesmo, a construção da percepção é um conceito complexo e multivariável, né, então, mas basicamente a percepção passa inicialmente por um processo sensorial, ela começa no sensorial. Até que essa informação sensorial ela seja transmitida, convertida em conhecimento e percebida, identificada e depois, subjetivamente, consolidada e possível e passível de alcance, né, do sujeito para poder tomar uma atitude, ela ela começa no sensorial. Então, essa é uma coisa importante que eu acho que vale a pena compartilhar. Então, a gente está numa escola que ela é essencialmente iluminista, né? Então, ela tem uma priorização dos conteúdos muito importante para a escola, é muito importante os conteúdos, né? Então, ela trabalha, importante, tão importantes os conteúdos, os processos mentais, os processos cognitivos são tão importantes que muitas das vezes a gente esquece dos processos afetivos e sensoriais. Então, a gente está tão preocupado com a cabeça que a gente esquece de todo o resto do corpo. Então, eu vou te dar um exemplo do que eu acho, assim, de fato, né, que contribui como professora, né, como professora de ciência, eu sempre trabalhei com esse processo de investigação científica, então, construção do método, construção da pergunta, da hipótese, o teste, conclusão, porque eu sempre achei que é muito importante que o aluno aprenda esse processo de construção do conhecimento. Só que eu, honestamente, né, não acho que isso seja suficiente para mudar a percepção do aluno. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com mudança climática, e eu construir com o aluno um processo de conhecimento, que ele entendeu a construção de conhecimento, e ele entendeu os dados, ele entendeu a informação, honestamente, não é suficiente para ele se tornar um cidadão com uma atitude positiva. Eu não acho que é suficiente. Por quê? Porque para que ele mobilize esse conhecimento para uma atitude proativa e positiva, ele tem que estar internalizado de forma positiva com aquilo. Então, esses discursos super negativos, não, olha, vai acabar o mundo, o aquecimento global vai derreter todas as geleiras, vocês estão tudo ferrados, a gente vai morrer, nananá. Isso não traz o que a gente quer que venha. Não traz, não aflora em mim o interesse de estar e ser, né, na natureza. E a mesma coisa acontece com excesso, quando até questões, por exemplo, eu tive um aluno que ele tinha uma síndrome e ele não podia, ele tinha, ele tinha ela, né, e ele nunca tinha ido ao mar por conta dessa síndrome, né, e a gente fez um trabalho sobre oceanos e tal, e como ele nunca tinha ido ao mar, a gente reproduziu a praia na sala e criou uma imersão com óculos para ele. Foi lindo, assim, foi emocionante, foi de chorar. Então, para ele, ele entendeu aquela praia, ele fez uma prova, ele respondia muito bem, o aluno tira 10, ele era um aluno dedicado, um aluno que levava se registrava, sabe? Não era um aluno ruim, não. Mas impactou nele, fez sentido para ele no momento em que ele se afetou, em que ele sentiu, em que ele se arrepiou. O conhecimento tem que passar pela pele. É isso que eu aprendi no mestrado, sabe? Que é a aprendizagem fenomenológica, que o conhecimento passa pela pele, né? Então, assim, o professor, ele não é um tecnicista, ele não pode ser um tecnicista. Porque se ele for um tecnicista, ele vai ser um reprodutor de conteúdo que não faz o conhecimento passar pela pele. E a minha opinião é que o conhecimento tem que passar, tem que ter cheiro, o conhecimento tem que ter mão, o conhecimento tem que ter, tem que ter. Porque aí você consegue tocar.
E aí, bom, você sabe muito bem disso, né? Que você é a pessoa do afeto. E eu não falo só, não é um afeto romântico, tá? É um afeto de estar afetando, de estar tocando, de estar passando por esse aluno. Isso tudo, Má, eu vou dar um estudo para vocês entenderem a relevância disso que eu estou dizendo, tá? É estudo científico. É comprovado que em dias mais quentes, as pessoas tendem a dar a sua opinião sobre as mudanças climáticas, dizendo que elas existem e que estão relacionadas ao aquecimento global. Em dias mais frios, as pessoas tendem a dizer que estão acontecendo, mas que não existe aquecimento global. Em dias moderados, as pessoas tendem a dizer que não. Então, o que ela está colocando aí como prioridade? E eu não estou falando aqui de uma pessoa leiga. Eu trabalhei no meu estudo, eu trabalhei em 2 lugares. Eu trabalhei na Patagônia chilena e aqui em São Paulo com acadêmico de alta relevância. Eu trabalhei assim com só PhD. Eu estou falando desses caras. Então, eu estou falando que essas pessoas, apesar do gabarito, ou seja, elas conhecem, elas sabem, elas foram educadas, elas têm alto nível de instrução. Mas o conhecimento, mas a percepção dela, e portanto a atitude, vem pela percepção sensorial do momento. Ele construiu o conhecimento, sempre que se dá uma prova psicática, o cara vai gabaritar. Mas ele ainda assim não vai, né, ter a sua percepção afetada de fato. Então, o que eu consigo trazer para mim, né, desse trabalho de mestrado, eu acho que eu vou dizer uma coisa, é a primeira vez que eu falo do meu trabalho de mestrado, sabia? Fora do meio acadêmico. Primeira vez mesmo, eu vou até fazer um recorte desse pedaço e vou colocar no meu Instagram, assim, porque teve uma vez, eu estava falando com uma amiga, eu falei assim, eu acho que eu deveria escrever o livro do meu mestrado, né? Deveria, mas, ai, meu Deus, não tenho tempo. E aí, é a primeira vez, mas isso me afetou muito, assim, essa questão de saber e confirmar cientificamente que, de fato, a gente precisa se preocupar para ser além, sabe? Para poder dar uma experiência que vai além. Por isso que, assim, eu tenho um problema seríssimo como professora, não me contratem. Por quê? Porque eu não cumpro tudo que está no meu cronograma. Por quê? Porque eu quero dar uma aula longa, eu quero ser expositiva não, eu quero ser experiencial, eu faço... Então, se tiver lá uma apostila desse tamanho, saibam, não me contratem. Se você gosta de que todas as páginas sejam cumpridas, não me contratem, porque daquilo vai uns 70%, os outros 30% não vai dar, não. Sensacional. Não, gente, contratem sim, viu? Porque ela com certeza vai ampliar aí os horizontes, né, do local que você está, como ela ampliou o meu na minha vida, né? E como hoje, pelo menos um pouquinho aqui, ela pôde ampliar da nossa audiência. Sá, muito obrigada, né? Obrigada pelos insights, por toda essa fala incrível que você teve. E está super convidada para voltar, se quiser aprofundar no estudo do mestrado ou em outros estudos, tá bom? E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau.